Boa noite, amigos. Aqui eu sou o Matheus Chipus do canal Secretão. Em primeiro lugar, eu queria pedir a todos vocês que se inscrevam no meu canal, que deem um like, que comentem um vídeo, que compartilhem nas redes sociais e que rezem por mim. Que ajudem, seja pelo Pix, seja pelo apoio, seja pelo Valeu, certo? E que principalmente todos vocês rezem por mim, né? Aliás, ajudem-nos como puderem, porque estamos precisando. Esses dias nós vamos fazer duas consultas médicas, né? Então, rezem por mim e ajudem-me se precisar. Por apenas R$ 2,99 façam os nossos cursos. Curso de Filosofia Prática, curso de Teoria Literária e Crítica Cultural e o curso de Apologética Básica. Provavelmente eu acho que eu vou aumentar o valor em breve, certo? Então, acontece o seguinte, um assunto que muita gente, né, o João Vitor, um monte de gente, me pediu já, o Vinícius, essa questão dessa viagem ao Papa, ao Canadá, que está sendo muito comentada, que o Papa inclusive colocou lá um cocar indígena, né? Eu acho que é esse o termo, é um equivalente, né? Muito claro. Nessa visita dele até lá. Por quê? Porque o que é que ele foi fazer? Vamos lá, o que é que ele foi fazer? Primeiro, o que é que ele foi fazer lá? Por quê? E o que algumas das minhas reflexões a esse respeito. Bem, essa ida do Papa refere-se a um episódio, né? Há uma série de comissões que foram feitas acerca da perseguição ao índio no Canadá, que aconteceu assim como é o caso dos Estados Unidos, embora bem menos. Ainda que o índio tenha sido menos perseguido no Canadá do que nos Estados Unidos. Mas nos Estados Unidos foi feito um massacre de proporções colossais, certo? Mas no Canadá, o governo, que na época era o governo britânico, né? que depois o Canadá se tornou independente, mas continuou sendo uma monarquia ligada à Inglaterra, né? A comunidade britânica, ele é interessante, né? Ele também tinha uma política de repressão ao índio. E nessa política, em grande parte, o objetivo era uma assimilação do índio. E nisso eles construíam escolas residenciais, colégios internos, onde eles obrigavam uma grande parte das tribos, o governo, né, a mandar os índios para lá. E algumas dessas escolas eram privadas, e muitas delas eram da igreja, né? E como geralmente eram escolas muito precárias, e nessa época chegavam muitas doenças do homem branco, acabava por acontecer em todas elas, acabava de acontecer que crianças, quando o Canadá é muito frio, quando tinha algum surto, já alguma doença, muitas dessas crianças morriam. Certo? Muito se contesta acerca disso, se for um número alto, se for um número provavelmente juntando todo o sistema, que tinha muito menos provavelmente foram menos de 5.000 pessoas que morreram em todo o sistema, né? Que as escolas católicas eram só uma parte disso aí. Tinha escolas católicas, escolas protestantes, escolas do governo, né? E o Papa, a intenção dele foi pedir desculpas, né, pelas comunidades indígenas, as tribos indígenas, muitas das quais são muito católicas, né, pela influência dos franceses, também de outros, dos irlandeses, por exemplo, né, por essa participação, né. Em grande parte por isso, né, foi lá para o Standing Council, aí deram a ele
colocaram nele é aquele Corá, né? Que, ainda que na verdade parece que pelos cálculos, né, a quantidade de pessoas, a participação da igreja tenha sido muito menor do que se pensava, né? Tenha tido muito menos gente, muito menos crianças que morreram do que se pensava, né? Descobriram depois que houve muitas fraudes, né? Ele foi lá pedir desculpas por esse episódio, por esse episódio, né? Que o Canadá tem mais de 10% de índios, é muita gente, né? Então, são 3 milhões de índios, acho que no Canadá, nos Estados Unidos tem 1,5 milhão, no Brasil 200 mil, né? Agora, claro que não é interessante, né, que, vamos lá, houve a morte de, fazem uma pesquisa, vem uma coisa aqui à minha cabeça, né? Fazem uma pesquisa e constatam, né, que menos de 5 mil pessoas morreram em um período muito longo nesse tipo de escola, em uns 80, 60, 70 anos, nessa escola, em várias escolas espalhadas pelo Canadá, de várias religiões, de várias coisas, e para o país tem que o Papa vem pedir desculpas. Depois eu discuto o que é que eu acho da posição do Papa nisso tudo, né? Que inclusive, mas Brasil, por exemplo, né? E para o país, para o mundo, vira uma coisa assim de proporções mundiais. Agora, no Brasil, por exemplo, você teve o episódio do Hospital Colônia de Barbacena, por exemplo, que morreram lá em um manicômio, no mínimo 50 mil pessoas. Tudo muito bem documentado. No Brasil existe um clamor popular grande em relação a isso? Não. Alguém se importa realmente com isso? Não. Não. Getúlio Vargas, né? O saldo de mortos do governo do Getúlio Vargas está em dezenas de milhares de pessoas. Ele fez campos de concentração de alemães, campos de concentração de italianos, campos de concentração de japoneses, as minorias hostis, embora os japoneses um pouco menos, campos de concentração de nordestinos. Também usou trabalho escravo em massa para os soldados, no Sentapua, né? Os soldados de borracha, da borracha lá no Acre, não sei mais aonde, no Amazonas. Teve mortes em massa aí, ele matou dissidência de todo jeito, matou integralistas, matou comunistas. E muita gente no Brasil ainda considera o Getúlio Vargas como um herói. Né? Engraçado isso, né? Eu fico tentando interpretar. Eu não sei o que é que acontece. Eu não sei. Né? Será que é porque o Canadá tem uma consciência moral mais elevada? Pode ser. Será que na verdade essa questão do índio, né, tem muito também de é uma catástrofe, catástrofe gigantesca. Mas será que nesse caso tem também um elemento de politicamente correto, etc? Pode ser também, certo? Né? Será que
eu fico pensando aqui, né, como é que eu interpreto esse paralelo, né? Porque, claro que qualquer crime, qualquer coisa em que tenha havido morte de gente é uma coisa lamentável e desprezível. Por que será que o Brasil não se importa assim com coisas muito piores do que houve nesses países, né? Então, um caso para se pensar. Até um caso para se pensar assim. Agora, nessa aí do Papa já disse que pode renunciar e, de certa maneira, o pontificado do Francisco, o que ele acabou virando? Ele acabou virando um pontificado que foi tomado por certos elementos progressistas da igreja que estavam um pouco assustados porque os seminários estavam cada vez mais cheios de seminaristas conservadores. Foi feita uma pesquisa nos Estados Unidos de que nos seminários liberais, 40% dos seminaristas têm tendências tradicionalistas. E nos seminários conservadores chega a 80%. E os seminários conservadores têm muito mais vocações do que os seminários liberais. Qual o resultado disso? O mesmo padrão se repete no mundo inteiro. É que esse elemento progressista da Igreja Católica, que luta por outras coisas e não pelo interesse que é o seu, e de fato isso é uma coisa típica do pontificado do Papa Francisco, mais do que os outros, está prestes a acabar. Esses grupos, talvez pela influência da Companhia de Jesus, talvez pelo despreparo teórico do Sumo Pontífice, instrumentalizaram a figura do Papa. E o resultado é que ninguém sabe ao certo o que vai acontecer. Tem um memorando aí que está circulando entre os cardeais para o próximo conclave. Está na internet isso aí. O que vai acontecer? O próprio memorando diz no final. Ninguém sabe. Ah, mas não tem não sei o que no conclave vai acontecer. Quando alguém vier querer dizer o que é que aconteceu ou não em um conclave, é um ótimo sinal de que essa pessoa não sabe do que está falando. De resto, o fim é algo que nós não sabemos. Porque o Logos é o princípio e é o fim, o último da história. E os seus inimigos não conseguirão derrotá-lo. Pois é fundamentalmente isso. Um forte abraço a todos e até logo. Se vocês gostaram desse vídeo, vocês já sabem, né? Um forte abraço a todos e até logo.